Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem. Hoje nós vamos dar sequência ao livro de Êxodo, onde a gente vai falar um pouco Nós falaremos um pouco do capítulo 3 e 4, que aí segue, a caminhada de Moisés, falando um pouco sobre Moisés e a sarça ardente. Uma figura muito comum, inclusive usada em alguns memes aí de internet. Muita gente nem tem compreensão da origem disso, mas Deus fala através de uma sarça, uma vegetação seca ali, pegando fogo. Ah, os prodígios de Moisés, ou seja, o primeiro contato de Deus com Moisés, mostrando as coisas que ele vai fazer diante de Faraó, para que seja validado esse encontro e essa autoridade dada por Deus, e a volta de Moisés para o Egito. Então, esses dois capítulos têm uma série de informações e de conteúdo muito bacana. E a gente vai estar trabalhando nessa série Trindade, dando sequência a essa série, dando sequência a essa leitura bíblica, onde a gente trabalha em três esferas: o literal, o pessoal e o espiritual, O nível mais básico de interpretação, um nível intermediário, onde a gente se envolve com a história, e um nível mais profundo de interpretação da palavra, um nível profético de entendimento da palavra do Senhor. Amém? Então, Moisés e a sarça ardente. Aqui vai dizer que Moisés percebe que uma planta ali está pegando fogo, mas aquela planta não se consome. O fogo que ardia na sarça não fazia ela ser consumida. E aí diz que ele passa por aquilo e ele volta para olhar e fala: não, deixa eu entender melhor o que está acontecendo ali. E no momento que ele se vira, ele ouve Deus dizer: Moisés, Moisés. E ele diz: eis-me aqui. Então Deus vai dizer para ele: olha, você está em lugar santo. E aí começa a falar com ele o que Deus espera que ele faça. Deus fala que ouviu o clamor do povo de Israel e que está chamando ele para poder liberar esse povo. E aí tem um detalhe muito interessante que eu acho que vale ressaltar aqui na leitura, quando Deus fala, vem agora e te enviarei a Faraó para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Repara, então Moisés, no versículo 11 do capítulo 3. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Versículo 12. Respondeu-lhe Deus: certamente, certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus nesse monte. O que Deus está dizendo para ele? Olha como é incrível essa passagem. A pergunta de Moisés para Deus é: quem sou eu para fazer isso que o Senhor está me mandando fazer? É muita ousadia eu me apresentar na presença de Faraó, que é a maior autoridade desse tempo, ou na nação mais próspera desse tempo, o maior governador que habita na terra. Quem sou eu para chegar na presença desse cara? E mais, libertar um povo que é tido como um povo escravo ou submisso a ele. Quem sou eu para chegar lá e dizer: eu estou tirando essa galera daqui do seu domínio? E a resposta de Deus não é sobre quem é Moisés. A resposta de Deus é: certamente eu serei contigo. Não é sobre quem você é, Moisés. É sobre com quem você está. Percebe? Só no nível literal da palavra, o nível mais rasinho de interpretação, se eu tiver um mínimo de cuidado e atenção, eu já entendo coisas preciosíssimas. Deus está dizendo: Moisés, não é sobre quem você é, ou sobre o poder que você tem, ou sobre a força que você carrega ou administra. Não é sobre sua eloquência, é sobre quem está com você. Moisés, certamente eu serei contigo, ok? Então, olha como é precioso a gente estar atento a esses detalhes. Aí, mais adiante, Moisés continua criando ali algumas dificuldades, não sei se é assim e tal. E aí Deus vai dizer: olha, eu sei como é que vai ser. Eu sei que Faraó não vai deixar de primeira, mas eu sei também que eu posso te dar autorização, que eu posso validar tudo aquilo que eu estou falando com você, a partir de prodígios, a partir de eventos fantásticos e maravilhosos,
Por exemplo, pega essa vara que está na sua mão, joga no chão. Aí Moisés joga, vira uma cobra. E a cobra começa a correr atrás de Moisés, e Moisés pulando dela, e Deus fala assim, pega na cauda dela. Moisés pega na cauda da cobra, ela torna em vara de novo. Deus fala assim, coloca a mão no peito. E aí Moisés enfia a mão aqui na roupa, coloca a mão no peito. Quando ele tira, a mão está leprosa. E Deus fala, faz de novo. E torna a colocar, quando tira, a mão está sã. Então repara, Deus vai mostrando para Moisés quem ele é e o que ele vai fazer. E o que é bacana da gente avaliar nessa história? É que esse relacionamento de Deus e Moisés, essa aparição de Deus para Moisés, essa conversa de Deus com Moisés, antes de alcançar Faraó, ou antes de convencer Faraó ou o povo, primeiro Deus se apresenta para Moisés. Então, antes mesmo que Moisés vá falar com o povo, antes que Moisés se apresente para qualquer autoridade, ou esteja na presença de qualquer autoridade, antes Moisés vai se convencer de que sim, esse é Deus, e que sim, Deus pode fazer. Então, já tem uma outra lição enorme aqui, ainda na fase literal de interpretação, que antes de Deus fazer através de alguém, Deus faz para essa pessoa e por essa pessoa, de modo que essa pessoa já haja, já se mova convicta de quem Deus é e do que Deus pode, ok? Agora essa pessoa só vai ao encontro de outras para poder falar sobre aquilo que ela já conhece, sobre aquilo que ela já viveu. Olha, gente, esse Deus é real, ele apareceu para mim e ele faz coisas incríveis. Querem ver? Aí agora essa pessoa vai começar a mostrar, certo? Então, prodígios de Moisés. Só que tem um outro versículo aqui que, mesmo apesar de Deus já ter experimentado e mostrado essas coisas, Moisés, no versículo 10 do capítulo 4, vai dizer o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, nunca fui eloquente, não falo muito bem, né? Nunca fui desenrolado e tal. Você sabe que falar em público para mim não é a minha maior vantagem. Nem antes nem depois que falaste o teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Tem algumas traduções que vai dizer até que Moisés tinha alguma gagueira, né? Ou uma dificuldade realmente de falar, física. Disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Pera lá, Moisés, você está conversando com o cara que criou todas as coisas. Quem te fez foi eu. É sério que você está querendo dizer para mim que você tem essa restrição? Quem bem sabe sou eu. Mas não sou eu que fiz o mudo e que fiz quem fala? Não sou eu que fiz o cego e fiz quem enxerga? Então, me poupe, se poupe, nos poupe, né, Moisés? Poxa. Aí, versículo 2. Vá agora, 12 do 4. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Versículo 13. Olha a teimosia de Moisés, dá raiva só de ler. Ele, porém, disse, Senhor, havia aquele que há de enviar. Como quem diz, Deus, o Senhor sabe que não sou eu. Manda a pessoa certa que é melhor logo. Para que vai mandar um cara que precisa levar uma mensagem, que tem dificuldade de falar? Deus, não faz sentido. Manda logo quem o Senhor tem de mandar. Não fica chamando os reserva, não. Eu não sou o cara para isso. Olha que incrível. Versículo 14 do capítulo 4. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Um pai tentando explicar um negócio para o filho pela 1000ª vez. E o filho, mais isso, mais aquilo, mas não é agora, mas é depois. Se acendeu a ira e olha o que Deus falou. Não é Arão, o levita, teu irmão? Arão não é levita, não é teu irmão? Tá bom, certo. Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sairá ao encontro e vendo-te se alegrará o teu coração. Tu lhe farás e porá na boca e tal. Toma, pois, esta vara na tua mão com que hás de fazer os sinais. Aí Deus desaba logo na frente de Moisés. Fala, olha, cara, eu já perdi a paciência. Sua desculpa era o quê? Era que não tinha como falar, eu sei disso, eu vou resolver, vou lhe entregar. Eu já vou lhe mostrar os prodígios, eu vou lhe dizer quem eu sou o que sou. Isso é uma etapa muito importante aqui do capítulo 3. Moisés fala assim, como é que o povo vai saber que o Deus do pai deles apareceu para mim? Como é seu nome? Se me perguntarem como é seu nome, eu vou dizer o quê? Diga que eu sou o que sou. Fala, o eu sou falou comigo. Não precisa entrar em detalhes. Eu sou, explica tudo. Eu não estou, eu não existo, eu sou. Então esse Deus que é todas as coisas, esse Deus que cria todas as coisas falou comigo.
Então Moisés, convencido disso, já munido dos prodígios para poder aparecer a Faraó, Moisés ainda fica, mas eu não converso direito e tal, e Deus perde a paciência e fala, se sua desculpa ainda é essa, meu jovem, eu vou pegar um que fala bem e vou fazer ele andar contigo, entendeu? Agora pega o que você tem para fazer e faça. Não me venha com essa conversa de eu não sei, eu não posso, eu não consigo, porque tudo que você tem, quem deu fui eu. Então não venha dizer para mim o que você tem ou não tem. Olha como a palavra é fantástica e forte nesse aspecto. Não vá você... vamos deixar para o segundo estágio, né? Mas percebe aqui a resistência de Moisés e a insistência de Deus por Deus saber o que está contido em Moisés? Moisés, não me venha com desculpas. Aquilo que você trouxer como dificuldade, eu vou trazer uma solução e toca para frente. Eu quero que execute o que eu falei para executar. E tem um trecho lá que Moisés volta para o Egito. Quem assistiu aqui o vídeo anterior sabe que Moisés cresceu, teve um probleminha lá no Egito, matou um camarada, saiu fugido, e para onde ele foi, em Midian, ele conheceu a esposa, o sogro, e mora ali até hoje, né? E aqui, depois desse evento, ele sente de voltar para o Egito, porque ele precisa ir lá, de fato, conversar com o faraó, se apresentar para o povo como libertador e para faraó como quem vai tirar esse povo, para cumprir a missão que Deus deu para ele. O detalhe é que nesse caminho de volta acontece uma coisa que eu falei, Deus, tá difícil de engolir isso aqui. Como é que eu vou explicar a tua palavra? Rola dessas conversas aqui em casa. Deus, eu tô lendo a Bíblia, mas pera lá, por que tem uma coisa tão absurda escrita assim? Versículo 23. E disse, deixa aí o meu filho... Aqui é Deus orientando o que Moisés ainda vai falar para Faraó. No versículo 24, do nada, tipo assim, acabou a fala de Deus, aí já mostra uma outra etapa. O fim do 23 é, por isso matarei seu filho primogênito. Isso aqui é Deus falando com Moisés o que ele vai usar de pressão contra Faraó. Aí no versículo 24 já entra. Durante a viagem, estando Moisés numa estalagem, encontrou o Senhor e quis matar. Encontrou-o o Senhor e quis matar. Ou seja, Moisés estava viajando para cumprir aquilo que Deus falou para cumprir. Deus falou, volta no Egito e liberta meu povo. Aí Moisés sai de Midian e vai para o Egito para cumprir o que Deus falou. No meio do caminho, Moisés para descansar. E o Senhor, e aqui está em maiúsculo, ou seja, Deus encontra Moisés e pega para matar. Ué, Deus está bagunçado isso aqui, como é que o Senhor mandou ele para uma missão? E no meio do caminho é o Senhor que quer matar ele? Não está escrito aqui. Versículo 25. Então Zípora, que é a esposa de Moisés, tomou uma pedra aguda, uma pedra afiada, circuncidou o prepúcio de seu filho, ou seja, fez a circuncisão, cortou ali a pele, né, um anel de pele do órgão do filho, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando aos pés de Moisés, disse, certamente me és esposo sanguinário. Versículo 26, o Senhor, pois, o deixou. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão, vai ao deserto para encontrar Moisés, e ele foi e tal. E aí a coisa resolveu, eles se encontraram e tocaram viagem. Mas perceba, se Deus deu uma missão para Moisés, por que o Senhor o pegaria no meio do caminho para tentar matá-lo? E por que a esposa faria isso com o filho deles? Deus está tentando matar um cara que Deus deu um projeto, um propósito, uma promessa para esse cara. A esposa desse cara pega o filho, corta ali um pedaço, faz a circuncisão e joga nos pés de Moisés e fala seu esposo sanguinário. E aí aquilo se resolve. Não entrou de primeira na minha cabeça. Mas a gente vai compreender isso também. A gente vai entender mais lá à frente que Moisés é por quem virá a lei mosaica, é por quem virá os 10 mandamentos, é por quem virá uma série de normas e regras ao povo do Egito. Então, quando é cumprida quando é posto esse cara para ser aquele que carrega a lei, ele primeiro tem que ser cumpridor da lei. Aquele ditado de olho por olho, dente por dente, ele é fundamentado, ele é baseado nessas histórias bíblicas que a gente vai ver daqui a pouquinho, ainda em Êxodo, que é essa história de regras e normas que falam assim, olha, se o povo está entrando em conflito, matou o boi de um, vai ter que matar o boi do outro. Arrancou o braço de um, vai ter que arrancar o braço do outro. Então é uma sentença, um peso, uma cobrança de lei muito excessiva sobre o povo.
E eu entendo que nesse episódio aqui, o que Deus está dizendo é, se você vai cobrar a lei, primeiro você cumpra a lei. E a pressão de Deus sobre esse cara faz com que a família dele, mas não só ele, cumpra toda a lei. E a esposa tenha entendimento do cumprimento da lei. E a esposa cumpre a lei para que o marido não morra. Isso vai ter um significado muito mais incrível no âmbito espiritual. Mas a gente ainda está na fase literal aqui da interpretação, ok? Agora vamos voltar rapidamente para a gente poder trabalhar os níveis da alma, os níveis pessoais de interpretação, para então a gente passar para o espiritual. E agora que a gente já fez essa introdução bem embasada, vai ser mais rápido, tá bom? Moisés e a sarça ardente. Deus aparece para a gente, bem como apareceu para Moisés, de forma miraculosa. Deus aparece através das coisas mais simples e das coisas mais surpreendentes. Você consegue imaginar uma vegetação relativamente seca, ali, fina, né? Uma vegetação típica de deserto. Você consegue imaginar isso pegando fogo sem parar e não consumir? É uma coisa irreal, é uma coisa antinatural. Então Deus aparece para nós através de coisas surpreendentes, mas disfarçadas ali no dia a dia. Qualquer um poderia passar e falar, não, é uma planta pegando fogo. Mas Moisés passou e falou, não, peraí, está pegando fogo, mas não está consumindo? Como é isso? Então, exige de nós algum conhecimento, exige de nós alguma atenção, exige de nós alguma perspicácia. A gente tem que estar atento de tal forma que a gente possa fazer juízo de uma coisa que é típica, de uma coisa que é comum, e de uma coisa que é atípica. Olha, isso não, pera lá, isso não é normal. Quando ele vai se virar, mostra que ele percebeu e que ele foi conferir. Então, que a gente tenha essa curiosidade, que a gente tenha esse interesse pelas coisas que fogem do controle. Mas essas coisas que fogem do controle não necessariamente é uma coisa sendo queimada sem ser destruída. Não necessariamente. Às vezes, essa sarça que queima e não se consome, é uma coisa do nosso dia a dia. É uma tarefa que eu estava me programando para fazer e fui interrompido. Por que eu fui interrompido? Deixa eu olhar de novo para essa situação, porque tudo estava programado para dar certo, mas foi interrompido. Minha atenção, se ela volta para a interrupção ou se volta para o fogo, eu não percebo que a sarça está sem queimar. Então, às vezes, Deus vai fazer interrupções no nosso dia a dia, interrupções no nosso planejamento, interrupções no nosso cotidiano, na nossa forma de pensar, para que a gente se desperte ou volte o olhar para outra coisa. Olha que fantástico isso. Quando a gente tem esse nível de entendimento, quando a gente está muito focado no fogo ali, eu quero botar fogo, eu quero fazer, eu quero não sei o quê, a gente esquece de olhar para a sarça. Às vezes a sarça não está sendo consumida. Às vezes aquilo que eu planejei não aconteceu, mas não quer dizer que não vai acontecer. Aquilo só foi poupado por um momento para que eu percebesse que tem algo aqui que me chama a atenção. Deus chama a nossa atenção cotidianamente, ou com coisas que dão certo, ou com coisas que deram errado, ou com coisas que fugiram do controle, ou coisas que foram exatamente como programado, mas Deus está sempre conduzindo coisas à nossa volta, de maneira que a gente amadureça em percepção dele, percepção da presença dele. Então que a gente possa ter curiosidade de estar atento a tudo que o Senhor move à nossa volta, para a gente ter intimidade com ele. E quando a gente percebe essas coisas relativamente simples do cotidiano, a gente vai desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. Beleza? E aí, a importância do eu sou, né? E de quem eu sou ou com quem eu estou. Aqui, Deus fala que ele é o eu sou. Eu sou o que sou. Quando te perguntarem, diga que o eu sou te enviou. E aí Moisés chega e pergunta, sim, Deus, mas quem sou eu para fazer isso? E muitas vezes a gente faz esse tipo de questionamento. Deus, quem sou eu para reestruturar minha família? Deus, quem sou eu para ser próspero no trabalho? Deus, quem sou eu para conseguir conquistar algo ou alguém? Deus, quem sou eu para, sei lá, vencer em qualquer que seja a área? A gente muitas vezes se acha pequeno. E na real, a gente é. Se Deus fosse responder quem a gente é, meu Deus, barro, pó, nada. Mas não é sobre quem você é, filho. É sobre com quem você está. Quando Deus pergunta, quem sou eu para isso? Deus responde, certamente eu serei contigo. Eu estarei contigo, eu serei contigo. Então,
Quando Deus Ele é através de nós. Ele é que faz acontecer. É quem Ele é que faz com que eu desfrute. Não é o meu merecimento, não é a minha capacidade, não são as minhas forças, não são os meus atributos. É tudo sobre Ele. Mas a pergunta é: Ele está comigo? Será que a gente tem caminhado onde Deus está? Será que a gente tem feito tudo aquilo que Deus quer que a gente faça? Porque quando a gente está onde Deus quer que a gente esteja, o favor dele está ali. E aí a vitória não é por quem eu sou ou pelo que eu faço, mas pelo que ele quer. Será que a gente tem tido discernimento de separar quem eu sou de quem está comigo? O importante não é quem eu sou, mas com quem eu ando. Eu tenho tido o cuidado de conservar a presença de Deus diariamente na minha vida? Pergunte-se isso. E você tem feito isso? Deus é contigo em tudo que você faz? Então não se preocupe. Não é sobre você, é sobre quem está com você. Aí sinais e prodígios, né? Imagina que Deus falou com Moisés: pega a vara que está na sua mão e solta no chão. Quando ele solta, vira uma cobra. E aí Deus fala: pega pela cauda. Eu fico imaginando a cena porque o versículo diz que ele fugia. Tem aqui em algum lugar, eu vou achar. Lançou em terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. No capítulo 4, versículo 3. E Moisés fugia dela. Você imagina que você está com a vara na mão. Deus fala: solta no chão. Você solta. Aí você soltou e virou uma cobra. Tem gente que nessa hora surta. Fala: não, Deus, eu tô fora, não vou caminhar com o Senhor mais não. Eu tô com um pedaço de pau na mão, de boa. Foi o Senhor que me mandou jogar no chão. Eu joguei no chão e isso virou um bicho que me mata. Deus, você tá contra mim, cara. Não tô entendendo. Pra que você me mandou jogar um negócio no chão que isso ia virar cobra pra eu poder correr? E Deus tá falando: pega pela cauda. Quantos de nós não corremos eternamente da cobra até hoje? Deus falou: joga no chão, meu irmão. Você joga. Virou cobra, pula até segunda ordem. Mas se ele deu a segunda ordem, pega pela cauda, pega pela cauda. Mas por que eu joguei no chão? Por que virou cobra? Porque eu mandei. Mas qual a lógica de eu pegar na cauda da cobra? Só pega. Eu não tenho que te explicar todas as minhas maravilhas. Você, para desfrutar e para acessar as minhas maravilhas, você tem que obedecer. Eu mandei jogar, joga. Eu mandei pegar, pega. É assim que funciona. Mas será que a gente tem tido a mesma obediência de Moisés? E ó que Moisés foi teimoso, questionava, indagava, não sei, não quero, não estou pronto. Mas a hora que falou, solta no chão, ele soltou. Virou cobra e ele fugia dela. Mas o versículo 4, olha. Versículo 3. Então lhe disse: lança na terra, e ele lançou na terra e se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara em sua mão. Ou seja, era vara. Mandou soltar, soltou. Deus não mandou ele fugir. Mas, meu amigo, isso é instinto de sobrevivência. Virou cobra. A cobra deu para dançar ali, e ele pulou fora também. Mas Deus falou: vá contra os seus instintos. Eu não te mandei fugir da cobra. Você fugiu para achar que estava buscando sua sobrevivência. Eu estou te falando: pegue a cobra pela cauda. Mas vai me picar, mas vai... Só pegue. Ele não questionou nessa hora. Ele soltou, virou cobra. Ele tanto se assustou que fugia da cobra. Moisés não falou que não gostou, Moisés não falou que teve medo, Moisés não falou: ué, Deus, como é que você faz uma coisa dessa? Isso são minhas conjecturas, é minha percepção, é o meu olhar para a coisa. Mas eu extraio esse olhar, eu extraio esse entendimento quando fala que ele fugia da cobra. Se ele acha que aquilo é lindo, é maravilhoso, ele ia abraçar, ia pegar na mão e ia dizer: nossa, Deus, que milagre incrível que você fez. Ele falou: putz, que coisa louca é essa? E pulou fora. Então, quando Moisés tem essa atitude, é um reflexo, é uma figura, é um espelho do que eu e você fazemos todos os dias. Quando Deus fala: faça uma coisa, o resultado não vem como a gente esperava, ou vem uma coisa totalmente absurda e você fala: ué, Deus, não entendi nada. E você começa a fugir daquela situação. E Deus está dizendo: calma, vai lá e pega de novo. E aí Deus volta aquilo para o seu controle, como você jamais poderia imaginar. Por quê? Obediência. Mandou soltar, solta. Mandou pegar, pega. Ponto. Mas eu tô pulando. Pegue. Mandei soltar, solta. Mandei pegar, pega.
Mandei colocar a mão no peito, coloca. Mandei tirar a mão do peito, tira. Mandei colocar de novo, torna a colocar. Mandei tirar de novo, torna a tirar. O que acontece? Muitas vezes Deus fala, coloca a mão no peito. A gente coloca. Não sei o que vai dar. Tira a mão do peito. Tirei, leprosa. Muita gente congela aqui. Fala, ué, Deus me mandou fazer uma coisa. Oh, Deus, como isso é precioso. Tanta coisa me vem à memória agora que eu não posso falar com vocês ainda, mas vai chegar o momento de ser revelado. Deus fala, coloca a mão no peito. Você coloca. Tira a mão do peito, leprosa. Coloca a mão no peito. Não. Se eu colocar aqui de novo, tava sã. Eu coloquei e ficou leprosa. Eu vou colocar de novo? Tá doido? Minha mão tava sã, tava boa, tava 100%, sem defeito. Agora que eu enfiei, ficou leprosa. Eu vou encostar isso em mim? Eu vou trazer lepra pro meu peito? Eu vou, acaso, ter a mão amputada? Pra que eu vou enfiar a mão aqui de novo se destruiu? Deus mandou colocar a primeira vez? Mandou. E mandou tirar? Mandou. Mandou você observar? Mandou. Mandou colocar de novo? Mandou. Segue obedecendo. De novo. E tirou. Agora tá sã. Percebe? A obediência não é sobre fazer sentido. A obediência a Deus não é sobre lógica humana. A obediência a Deus não é sobre estatística do passado. Ah, Deus, mas eu coloquei a mão, tirou leprosa. Pois é, coloca de novo. Mas tá leprosa. Coloca de novo. Mas... Agora tira. Tá curada, entendeu? É sobre obediência. Tudo é sobre obediência. Quando Deus te manda fazer alguma coisa e dá errado, você volta para Deus e ele fala, vai lá de novo. Mas Deus só deu errado, deu lepra, virou cobra. Só vá de novo. Deus, não faz sentido isso que você está mandando, eu já tentei. Acontece com Pedro de novo. Pedro pescou a noite inteira, a manhã inteira e fala, Jesus, não tem peixe. Lança a rede de novo. Mas nesse lugar, nesse mar, com esse barco, com essa rede, eu já fiz, eu já testei, não deu. Só faça, meu jovem. Eu estou mandando lançar a rede de novo no mesmo lugar. Qual é a resposta de Pedro? Para mim não faz sentido nenhum. Mas, pela tua palavra, lançarei. Pronto, você entendeu, meu jovem? Obediência não é sobre o seu entendimento, não é sobre estatística, não é sobre o seu passado, é sobre obediência. Deus falou, lança pela sua palavra. Senhor, eu vou lançar. Olha, não faz sentido, mas mestre, o senhor mandou, não foi? Ó, a tarrafa abrindo, ó. Entendeu? É simples assim. Moisés fez assim. Fez com a vara, fez com a mão. Quando Deus foi explicar, depois dessas maravilhas, o que faria e como seria com Faraó, aí Moisés começa, mas o senhor sabe que eu não falo direito, né? Ô Deus, vamos falar a verdade, por que você não manda logo quem tem que mandar? Tá me mandando de substituto, por quê? Manda logo o cara que tem que ir. E Deus se ira, fala, você tá de palhaçada comigo? Você realmente acha que sua restrição é um problema, sendo que fui eu que criei você, fui eu que permiti que você tivesse a limitação que tem, sou eu que estou lhe dando para a ordem para ir, eu estou te mostrando maravilhas, eu estou te mostrando prodígios, eu estou dizendo vai que certamente eu serei contigo. É sério que você está usando de justificativa para mim um negócio que fui eu que coloquei em você? Não fui eu que fiz o mudo, o que fala, o cego e o que vê? Cara... Mas se sua desculpa ridícula é essa, aquele fulano lá não é seu amigo, não é seu irmão, então pronto, vai com ele. Ele não fala bem, pronto, acabou com sua palhaçada, acabou com suas desculpinhas. Chega disso. E aí, passa para a viagem. Moisés vai falar com o sogro, pede a bênção do sogro. Fala, então voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e disse, deixa-me ir ao povo do Egito e tal, vai-te em paz, recebe a bênção do sogro ali. Coisa muito legal, honra, respeito. Apesar de Deus ter falado com ele, ele não foi insubmisso. Ele não simplesmente botou a mala nas costas e deu botou a mala nas costas e deu as costas, é isso mesmo. Não fui redundante. Entende? Apesar de Deus ter falado diretamente com Moisés, antes dele sair, ele procura o sogro, a autoridade, é o pai, é o pastor dele ali na época. E aí ele fala, meu sogro, eu vou precisar ir ao Egito. Eu peço sua bênção, peço sua liberação para fazer isso. Ele vai, meu filho, vai em paz. E vai com sua família. Quando Jetro libera Moisés, ele está liberando não só Moisés, mas a filha, o neto, ok? Zípora e o filho de Moisés. Então, quando a gente tem entendimento disso, a gente começa a se colocar na história e se pergunta, será que como Moisés eu tenho honrado minha liderança? Porque às vezes Deus me manda sair e eu só dou a linha e saio. Será que eu tenho tido cuidado de procurar quem me lidera e dizer, olha, eu quero sua bênção para seguir adiante, porque
eu tenho recebido uma palavra nesse sentido. E esse líder que foi honrado e que também é direcionado por Deus, colocado por Deus em nossas vidas, seguramente ele vai abençoar conforme a vontade de Deus. Vai em paz, meu filho. E aí ele vai. E nessa ida acontece o episódio que eu achei um tanto absurdo. Como é que pode Deus mandar o cara e depois Deus pega ele no meio da estrada e quer matar? E a mulher que intervém e que faz um negócio que não tem sentido nenhum no primeiro momento para mim, faz ali a circuncisão do filho, joga nos pés de Moisés, como se dissesse assim, toma aqui o que vai te salvar, e fala, você é um homem sanguinário, tipo uma espécie de insulto a Moisés, e joga aquilo no pé dele, e Deus para de querer matar, libera ele. Aí foi que não fez muito sentido mesmo. Mas será que muitas vezes nós não carregamos sentenças sobre nós a respeito do que somos? Porque se a gente olha um pouquinho para a história de Moisés, ele foi o cara que matou um egípcio porque estava oprimindo um hebreu. E esse mesmo Moisés, quando chega em Midian, já chega defendendo Zípora dos pastores ali, e enfim. É o cara que é chegado numa confusão, ele gosta de partir para cima. Mesmo que as intenções sejam boas, ele é um homem sanguíneo. Né? Sanguinário a gente vai ver depois, mas sanguíneo é um fato. Essa coisa de agir por impulso, de agir de maneira fervendo, a pressão sempre, isso faz com que a pessoa se precipite. E essa pessoa precipitada, ela carrega sobre si um jugo que é o fruto da precipitação, porque toda vez que ela é muito irritadiça, toda vez que ela é muito explosiva, toda vez que ela provoca morte à sua volta, ela planta morte para si. E como Deus é um Senhor justo, essa justiça ela é executada por Deus. Quando Moisés mata, é Deus quem procura Moisés para ser morto. Olha que forte isso. Moisés matou um egípcio, Deus não mandou matar, ele poderia proteger o hebreu, podia até dar uma coça no egípcio, mas não matar. Não tem por que tanto, o ódio dele era maior do que resolver a situação. A vontade dele de agir e de ser salvador era maior do que a própria vontade de resolver a situação. Poderia ter sido resolvido com a conversa, ou com a defesa do hebreu apenas, e não com um ataque para a morte do egípcio. Essa sentença de morte que Moisés vive imputando a quem passa no caminho dele, Deus falou, eu vou te cobrar isso, cara. E a mulher intervém e fala, pera lá, Senhor, eu reconheço a aliança que eu tenho contigo, que aí é a circuncisão. E corta e lança nos pés de Moisés e fala, cara, você é sanguinário. Porque isso, nas entrelinhas aqui, tá? Mas o que a gente pode entender? Isso que o Senhor está cobrando de você é fruto da sua tratativa, do seu caminho de vida. E aqui está sendo arrancado, né, o prepúcio como um sinal de que você serve a Deus. Mas olha, só por isso que você não vai morrer, porque você é sanguinário. Você merece pagar com seu sangue. Mas dessa forma aqui vai ser interrompido e você não vai precisar pagar mais. Essa simbologia e esse caminhar aqui, observe que eu já entrei no pessoal. Porque isso que Moisés, isso que Zípora fez por Moisés, é o que muitas vezes nossas esposas fazem por nós. É a intercessora que nos defende perante o Pai, apesar de nós merecermos a sentença, ok? Mas o nível mais incrível desses dois capítulos e dessa análise textual vai vir agora, que é a questão espiritual e profética. Lembra que algumas vezes aqui eu já trabalhei Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, como a trindade da família. Deus é figurativamente o Pai, Espírito Santo é figurativamente a Mãe. De novo, não tem nada a ver com sexo ou sexualidade ou gênero, tá? Mas os atributos, é o Consolador, é o que convence, ok? Então, o Espírito e o Deus Filho como Filho. Então, Pai, Mãe e Filho. Deus, Espírito Santo e Jesus. Essa trindade também está sendo figurativamente ilustrada de forma espiritual aqui. Por quê? Quem valida o caráter de Deus é a conduta do Espírito que levou o Filho para a cruz. A circuncisão do filho de Zípora é semelhante, faz uma analogia assim, ainda que distante, mas
É o Espírito que direciona o Filho para um sacrifício. Aqui o sacrifício foi circuncisão, lá o sacrifício foi cruz. O Espírito conduziu o Filho para um sacrifício que valida quem o Pai é. Nesse caso, Moisés é errado, mas Deus não é errado. Não há erro em Deus. Então, Deus cobra a lei e pode cobrar a lei porque primeiro nele foi cumprido a lei. Então, Deus cobra de nós retidão porque primeiro ele foi reto. Deus cobra de nós humildade porque primeiro ele foi humilde. Deus cobra de nós bondade porque primeiro ele foi bom, cobra de nós amor porque primeiro ele foi amor. Deus pode cobrar toda e qualquer coisa boa de nós porque primeiro ele foi por nós. E como Moisés virá a ser o cara que vai trazer a lei, que vai trazer doutrina, que vai trazer normas a serem seguidas. Então, primeiro, jovem, se cumpra a norma em você. Pera lá. E essa é uma figura espiritual. A outra figura espiritual é, tal qual Moisés não morreu merecendo morrer, que aí Moisés agora representa eu e você, nós merecíamos a morte pelo Senhor. O Senhor deveria cumprir sentença de morte em cada um de nós, porque todos nós, seres humanos, somos seres sanguinários. A gente olha para o outro, às vezes a gente não quer a morte, mas olha com inveja, olha com tristeza, olha com desdém, olha com desvalor. Quando não desvalor para o outro, desvalor sobre nós mesmos. Então nós somos, por natureza carnal e adâmica, sanguinários. A gente tem o hábito de desmerecer, desvalorizar a vida, o ser. Nós somos sanguinários. E por isso, nada mais justo do que sermos mortos. E mortos pelo Senhor, que é pleno, que é vida, que é justiça. O cumprimento da justiça seria a minha e a sua morte. Contudo, o Espírito Santo conduz o Filho para um sacrifício, para que nós sejamos justificados. Então, no sacrifício de Jesus na cruz, no sacrifício do Filho, conduzido pelo Espírito Santo, nessa figura aqui, mãe, a gente não sofre a pena de morte que deveríamos receber. A pena de morte que merecemos não foi imposta, não foi cumprida pelo Senhor, porque nós fomos absolvidos pelo sacrifício do Filho. Aqui, um corte de prepúcio. Lá, uma morte de cruz. Percebem? É isso. A gente poderia ver níveis espirituais dos outros trechos aqui, mas esse é tão mais maravilhoso que eu quero finalizar com isso, tá? Até para o vídeo não ficar tão longo. Mas percebe o quanto a palavra é forte? Percebe o quanto muitas vezes nós resistimos ser e viver aquilo que Deus tem para nós pelos nossos medos, pelas nossas aflições, pelas nossas angústias, pelos nossos resultados. E Deus está dizendo, coloca de novo, faz de novo, faz no mesmo lugar. Eu tô te ensinando que nesse lugar que você só tem medo e só tem experiência ruim, é que tá o milagre. É esse lugar que virou cobra que eu vou fazer virar vara em sua mão. É nesse lugar que virou lepra que eu vou fazer virar cura em sua mão. É nesse mar que você não achou peixe que eu vou dar a maior pesca da sua vida. Você tinha que ter experimentado a primeira vez. Você tinha que ter vivido as suas experiências sobre a minha voz. Eu te conduzi para que você vivesse uma experiência frustrada de forma proposital. Receba isso em nome de Jesus. Deus está dizendo, eu te conduzi. Eu te conduzi. Isso é Deus falando para você. Eu te conduzi para que você vivesse a sua experiência frustrada no seu ambiente de convívio, para que agora, ouvindo a minha voz e direcionado pelo meu espírito, quando eu te conduzo para o mesmo lugar, não é sobre quem você é, não é sobre o que você tem, não é sobre o que você faz, mas sobre quem está com você. Certamente eu serei contigo na segunda vez que você tocar na cobra. Certamente eu serei contigo na segunda vez que você colocar a mão no peito. Não vai ter lepra, vai ter cura. Certamente eu serei contigo na próxima vez que você lançar a rede. Será a maior pesca de sua vida. Eu não cumprirei a sentença que você merece, que é de morte, se você reconhecer
que houve sacrifício do Filho na cruz em seu favor. Você não receberá a sentença que lhe é devida, porque você será absolvido pelo sangue do Filho. Fui claro, jovens. Deus abençoe o seu dia.